Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Então eu vou passar nesse vídeo mais uma mensagem do meu entendimento a respeito desse assunto em pauta. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Assim vem se dizendo, vem se falando há séculos, não é? Há semanas, dias, meses, anos, há séculos, sobre os 1000 anos do Apocalipse. Porque os 1000 anos o dragão, o diabo, está preso e quando completar os 1000 anos eles serão soltos e aí vai ser um terror. O mundo vai se acabar, as pessoas vão ser mordidas pelo dragão, vão ser queimadas pelo fogo que sai da boca do dragão. São fábulas, tudo historinha da carochinha. E com isso, eles têm se enriquecido de uma forma tremenda. Eles têm se tornado poderosos de uma forma imensurável, de uma forma grandiosa, com esses escritos. As pessoas, por isso que de vez em quando eu falo, o ser humano, ele é o bicho mais fácil de ser manipulado à mente. Só que eu acredito que nem todos, tá? Eu acho que nem todos têm essa facilidade de ser manipulado. Porque senão todos, ou a sua maioria, seguiriam no mesmo caminho. E não é assim. Porque tem pessoas que eu tenho 54 anos, eu nunca consegui ficar estagnado, ficar sentado numa poltrona, num banco, ouvindo alguém falar e aquilo não atiçar em mim uma curiosidade. E eu vou buscar conhecimento daquilo, aí eu entendo diferente, aí eu corro. Por isso que eu nunca fiquei. Mas você não ficou nem 5 anos? Não, nunca fiquei. Fiquei um ano e 2 meses, 1 ano e meio, em um lugar uma vez. O resto eu ia lá uma vez, 2 e aquilo não desce, sabe? E assim são inúmeras, milhares de pessoas da mesma situação. Ela não consegue ser manipulada. Eu, pelo meu entendimento, pelo meu humilde entendimento, eu tenho certeza que isso é Deus. Porque o Espírito de Deus se move em nosso espírito. E o nosso entendimento é Ele quem dá. É Ele quem coloca o desejo. A nossa carne tem os desejos da carne. Só que as coisas espirituais é Deus que coloca nos seus filhos e eleitos. Assim eu creio. E essa conversa de 1000 anos do Apocalipse nunca desceu. Nunca desceu. 1000 anos, uma coisa sem pé e sem cabeça. Mas que um religioso, um fanático, ele pega isso com tanta crença, acreditando tanto naqueles 1000 anos, que quando alguém fala ao contrário, é herege. É um perturbado, é um desigrejado, é uma pessoa que não tem exegese, não tem hermenêutica, é uma pessoa que não faz parte do ensino teológico, por isso que ele não entende. Mas pela misericórdia do Cristo ressuscitado, pela misericórdia do Senhor, que é o Espírito, ele vem nos dando entendimento. E assim eu quero passar a você o meu entendimento humilde, simples e sincero a respeito dos 1000 anos. O tema deste vídeo é os 1000 anos do Apocalipse. O que significa? É o tema deste vídeo. Aí você é novo aqui no canal, já se inscreva, aperte o sininho e para receber as notificações de novos vídeos que serão colocados à disposição no YouTube. Amém? Então eu te convido a ler, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Aqui, por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo.
O livro de Apocalipse foi um livro escrito de forma enigmática, em formas de parábolas, de figuras de linguagem, de metáforas. Por quê? Porque os escritos, eles foram direcionados aos 7 anjos das 7 igrejas, dos irmãos que se reuniam como igreja na Ásia Menor. E esses escritos, assim, é o que eu entendo, e esses escritos, eles não poderiam ser de uma forma de fácil entendimento. Por quê? Porque os guardas ali que cuidavam da ilha de Patmos, onde João estava, eles não poderiam entender aquilo, porque senão eles iam tocar fogo naqueles pergaminhos. Ah, mas como foi escrito em papel? Eu não sei. Mas assim está escrito que Jesus falou que ele iria escrever as 7 igrejas. Então esses escritos não poderiam ter uma facilidade de entendimento. Porque senão os guardas iam tocar fogo, rasgar, queimar, jogar no lixo, sei lá, jogar no mar, jogar no rio, uma coisa assim. E chegando nas mãos dos guardas, dos que cuidavam ali da segurança daquela ilha, e eles vissem aqueles enigmas, ó, esse tiozão aí tá doidão, esse tiozão aí comeu erva, fumou erva estragada, esse tiozão aí tá doidão, vamos, manda embora, manda, ele quer que manda isso, então manda lá para 7 igrejas, lá para Filadélfia, lá para Esmirna, Pérgamo, Tiátira, assim. Então, esses escritos foram assim. Porém, quando esses escritos chegassem na mão de quem era o destinatário, então, os irmãos ali, o líder daquela congregação, ele iria abrir aqueles pergaminhos, aqueles rolinhos de pergaminho, e ler, dragão, tal, e o mesmo Espírito Santo que deu entendimento, que colocou os escritos na mente de João para escrever, o mesmo deu entendimento a eles. Então eles iriam ler com o entendimento do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, e passar para os irmãos. Olha, o dia do Senhor chegou, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha, chegou o juízo, Apocalipse 14, a partir do versículo 6. E começou a falar. Olha, Apocalipse 22, 11... Depois do juízo do ano 70, aqueles que são ruins, maus, continuaram sendo os que são bons e assim por diante. Então o Espírito Santo deu entendimento para eles. Passou pelos guardas, passou por quem ia conferir aqueles escritos e chegou aos irmãos. E chegando lá, o Espírito Santo deu entendimento. Assim eu creio. Assim eu creio que nos dias de hoje, no ano 2021, no mês de dezembro, hoje é dia 29 de dezembro, ou dia 30, dia 29 de dezembro, eu acredito que é hoje, quarta-feira, o mesmo Espírito dá um entendimento para que nós possamos ler o livro de Apocalipse e entendê-lo. Assim eu vejo. Por quê? Outrora, anos atrás, eu via o livro de Apocalipse como um livro selado. Eu lia, não entendia. Aí você fala assim, mas é porque você está assistindo outros vídeos. Não, eu não assisto vídeo de ninguém. Eu não assisto. De vez em quando eu dou uma passadinha lá no Geraldo, só dou um graça e paz aos irmãos. De vez em quando, é difícil. Outros irmãos não vejo. Então, se eu vejo um PR, pastor, bispo, revelação do Apocalipse, eu não perco nem tempo de ver, porque eu sei que é só asneira. Eu lendo nos dias de hoje, por mim mesmo, claro que é um Espírito Santo dando entendimento, eu vejo o Apocalipse totalmente diferente de quando há uns anos atrás. Era um livro selado, era um livro de enigma. Hoje não é mais. Mas quer dizer que você entende os 24 capítulos? Não é bem assim. Nós estamos caminhando de fé em fé, de degrau em degrau. Hoje eu vou te passar esse entendimento sobre os 1000 anos, porém, daqui a uma semana, um mês, um ano, talvez eu venha entender de outra forma. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela tem que ser viva. Porque eu entendo, só que o outro já não entende. Mas por que se você é diferente, você é especial? Claro que não. Eu sou o menor dos menores. Porém, no Espírito, eu sou um filho eleito dele. Eu confesso isso. Eu confesso que o meu batismo foi na morte de cruz, não mais numa piscina. Eu confesso que o juiz já foi estabelecido. Quer dizer, eu concordo com os escritos. Eu não fico me contrapondo contra os escritos. Jesus falou que viria naquela geração, Mateus 24, 33 e 34. Eu digo, não passará essa geração. Então eu creio que Jesus veio na geração dos 70 anos. Eu creio que Daniel, capítulo 9, versículo 24, 26, lá que fala sobre as 70 semanas, eu entendo que foi 490 anos, 420 anos de silêncio,
entre Malaquias a Mateus, aproximadamente, com 70 anos daquela geração, profetizada por Daniel no capítulo 9, versículo 2, dá-se 49, 490. 7 vezes 7, 70 semanas, vezes 7, 490 anos. Período de silêncio, 420. Com 70 anos da geração que Jesus falou que viria, dá os 490. Não foi assim que Daniel falou? Que depois das 70 semanas seria estabelecida a justiça eterna e tal, e tal, e tal? Está lá no versículo, acho que é 26, 24. Depois você lê. Daniel 9, que fala das 70 semanas. Eu creio nisso. Eu creio que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor foi o juízo que chegou. Eu acredito em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz que o juízo Deus estava julgando. Eu creio quando fala que foi derrubado o cálice da... Quer dizer, eu creio no que Joel disse, eu creio no que Sofonias disse, eu creio que Malaquias disse. Não 3:10, Malaquias capítulo 4, versículo em diante. Eu creio em tudo o que está escrito. Eu não futurizo nada. Eu entendo exatamente como está escrito. Você pode até entrar no comentário e colocar, não, mas não é bem assim. Não, não é bem assim não. O entendimento é esse. Você pode não querer acreditar, porque você é um futurista, você é um religioso. Você não quer aceitar João capítulo 21, versículo 22, quando Jesus diz, Pedro, e se eu quero que ele fique vivo, e se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte? O que você tem com isso? Falando de quem? De João. Eu creio que então Jesus falou que João não morreria. Morreram os 11, mas João não morreu até ele voltar. Porque ele falou, se eu quero que ele fique vivo, permaneça vivo até que eu volte, precisa de coisa mais clara do que isso? Quer dizer, eu acredito nisso. Já um religioso não acredita. Não, não é bem assim. Você fala e mostra esse versículo para um suposto pastor. Não, não é assim, o entendimento é outro. Não, o entendimento é outro não. Se ele falou para João capítulo 21, versículo, eu vou colocar, vou colocar, porque eu preciso colocar esse versículo. João capítulo 21, versículo 22. Leia comigo, por obséquio. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? O que importa? Quanto a você, siga-me. Eu não vou ler o contexto. O contexto fala-se do quê? Estava caminhando Jesus, Pedro, Jesus e João. Jesus falou, Pedro, tu me amas? Sim. Segunda vez, tu me amas? Sim. Terceira vez, sim. Apacente minhas ovelhas. Aí Pedro, olhando para trás, viu quem estava seguindo, João, o apóstolo do amor, e disse, Senhor, e quanto a este? O que Jesus falou? Que eu acabei de ler aqui? Respondeu Jesus, no versículo 22 de João 21. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Então, eu creio nisso. Eu creio no que está escrito. Eu não creio no que um dito pastor, um teólogo, um religioso acredita. Não, eu acredito no que está escrito. E sendo assim, Cristo nos dá revelação. Porque ele fala, não, para esse eu posso mostrar. Porque ele acredita nos escritos. Já para outro doutor cheio dos anéis, cheio dos diplomas, cheio do relógio de senhorzinho Malta, eu já não posso dar esse entendimento. Porque ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele usa a minha palavra, então uma parábola. Ele usa a minha palavra, que está escrito, para roubar as pessoas, para tomar 10% do que elas ganham, para ficar profanando o sangue do meu filho que verteu na cruz. Então, para ele, eu não vou dar um entendimento. Aí um líder desse, com tanto estudo, com tanto esterco na mente, abre de Gênesis e Apocalipse e não entende nada. O que ele sabe é só para prazeres carnais, que é o enriquecimento, a mordomia, o conforto, a soberba, o orgulho, a arrogância. É isso que ele tem. Ele tem os frutos da carne. Já aqueles simples, humildes, que acreditam, que são verdadeiramente crentes, eles creem verdadeiramente nos escritos, então Deus derrama-se como se fosse jorrando de um balde, assim, uma cachoeira, né? Toma entendimento, toma sabedoria, entenda as coisas reveladas e vai. A pessoa fica 24 horas querendo fazer, no meu caso, 24 horas querendo fazer vídeo. Eu vivo de vídeo, mas não é salário, eu vivo de vontade, de aquela sede, aquela fome de fazer, porque todo instante, cada vez que eu leio, vai aparecendo novas revelações. Assim é. Ah, mas se você não acredita, problema é seu, não é meu. Então vamos continuar. Vou ler novamente aqui, Apocalipse,
capítulo 20, versículo 1 e 2. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Quem é dragão? A antiga serpente, que é o diabo. O diabo era o quê? O acusador. O que Jesus disse em João 5,45? Não sou eu que vos acuso, mas quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês têm colocado a vossa fé. As leis de Moisés eram o diabo, é ela que acusava. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, Jesus na morte dele destruiu o diabo, aquele que tinha o poder de escravizar, aquele que matava, aquele que acusava. O que era isso aí? As leis de Moisés. Então, esses dois aqui, isso não é algo real. Isso é algo abstrato. Isso aqui é uma parábola, é uma comparação, é um enigma, não tem nada a ver. Quando você lê esse versículo, isso aqui se tratava das leis de Moisés, da acusação, da escravidão, não tem nada a ver. Aí fala assim, mas ele acorrentou por 1000 anos. Só que 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos para o homem. Vamos dizer assim, 1000 anos para Deus é como um dia. Mas do quê? 1000 anos de quê? Para quê? Se isso aqui nós sabemos que ocorreu no ano 70, nós estamos no ano 2021. Então daqui a 49 anos se completa os 2000 anos. E esses 1000 anos não passa nunca? Nunca passa. Passou 1000 anos, já vai completar os 2000 anos. E esse 1000 anos, isso levando na parte literal, ao pé da letra. Lendo isso aqui e entendendo isso aqui como uma coisa concreta, não como algo abstrato. Aí a pessoa, o entendimento dela não avança. Porque Pedro também disse, veja, Pedro disse em 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Qual era os livros, qual era a literatura que eles tinham naqueles dias? Os Salmos, Eclesiastes, os Apócrifos, o livro dos profetas, a Torá. Então Pedro tirou isso de algum lugar. Eu vou te mostrar mais à frente de onde Pedro tirou isso, de onde João tirou para escrever Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2 e 3, que foi tudo uma metáfora, uma figura de linguagem. Então não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É a mesma forma que Judas, capítulo 1, versículo 6, falou que os anjos estavam acorrentados até o juízo do grande dia. O juízo do grande dia ocorreu no ano 70. Não, mas eu não acredito. Tudo bem, então vamos fazer de conta que não aconteceu o grande juízo. Só que diz que, segundo Enoque, eram 200 anjos. O que 200 anjos fazem para 1 trilhão de pessoas que já nasceram, morreram? Porque anjos é espírito, não é isso? Está como espírito? Então, como que eles iriam ficar algemados? E outra, Enoque falou que os anjos tinham 135 metros. Então, Pedro, João, Paulo, eles tinham esses livros. Só que você vê, Paulo já não tem essa sandice. Paulo não fala essas loucuras. Já Pedro, João, Tiago, esses daí usam os livros apócrifos. Então, Pedro ouviu isso, leu isso em algum lugar e pegou essa comparação, esse escrito, e colocou no contexto que ele estava falando para alguém ali. Não se esqueçam disto, amados. Ele estava reunido com alguém ali. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como o Senhor. Então, vamos ver. Era um dialeto comum para eles, para os que anunciavam o reino de Deus, para os que andavam do lado de Jesus. Mas Jesus morreu, tudo bem, mas os que continuaram evangelizando, pregando o evangelho, as boas novas. Por quê? Essas boas novas deveriam ser pregadas, ser anunciadas até quando? Até o final dos tempos. Quando foi o final dos tempos? Quando houve a queda do templo no ano 70. Ali foi o final de tudo. E foi estabelecido o templo espiritual, a Nova Jerusalém espiritual, que está no espírito dos eleitos. É que nem inferno. Inferno é sepultura. Mas para os judeus, inferno era no lugar de sepultura, eles falavam inferno. Mas e o fogo que nunca se apaga? Era o quê? Era um lixão, um aterro sanitário que havia do lado externo de Jerusalém, onde se queimavam animais, sacrifícios, onde no passado eles ofereciam ao Deus, com D minúsculo, Moloque,
sacrifício de criança, e Deus falou que ele nunca mandou queimar ninguém, isso era abominação para ele, mas os perturbados faziam esse tipo de sacrifício. Então, são dialetos, são apelidos, são conversas daqueles dias, de 2000 anos atrás, de 3000 anos atrás. E a religião tão adiantada, né, tão evoluída, as pessoas que frequentam isso, sabem mexer em celular, sabem mexer em computador, tem ótimas leituras, sabe ler, sabe falar, é poliglota, fala 2, 3, 4 línguas, mas não consegue entender o simples escrito. Pegam isso lá há 3, 4 mil anos atrás, que eu vou te mostrar lá, quando Davi falou em Salmos, sobre os 1000 anos, e traz para o dia de hoje, para 3, 4, 5 mil anos depois. Não respeitando que esses ditos foram para aquele povo, para aquelas pessoas, daquela época, daquela era. Veja, Salmo 84, 10. Salmo, capítulo 84, versículo 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000. Tá vendo aqui? Já foi uma parábola, uma comparação que Davi fez. E Salmo também, no capítulo 90, versículo 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou como as horas da noite. Olha de onde Pedro tirou. Olha de onde João, que usou muitas passagens dos profetas, das profecias, que usou Salmos, que usou Isaías, de onde ele falou dos 1000 anos aqui. Aí nós entendemos por que você entende. Então por que você fala que você entende então que Apocalipse ele estava falando sobre isso? Porque dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Então, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O diabo era a lei, as leis de Moisés, porque assim está escrito, quer ver? A Hebreus, porque por esse entendimento, Hebreus 2,14, por esse entendimento nós sabemos quem é o diabo. Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quem é que matava? Não eram as leis de Moisés? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que era o pecado? As transgressões da lei. Versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quem escravizava? Não eram as leis? Então nós sabemos que Apocalipse capítulo 20, versículo 1, nós então entendemos, versículo 2 no caso, que esse dragão, a antiga serpente, que é o diabo, todos esses nomes é um só, que era as leis de Moisés. Não tem outro sentido disso. Quando você entende o que é o diabo não é um ser. Quando você entende que Satanás não é um ser, Satanás é o que se opõe. Por isso que Jesus falou, vocês estão onde está a sinagoga de Satanás. Por que sinagoga? Porque os judeus se reuniam para fazerem a leitura das leis, da Torá, de Moisés, na sinagoga. E Satanás, porque os fariseus, os religiosos, eles não eram os opositores de Jesus, eles não eram os opositores dos discípulos, eles não eram contrário à pregação das boas novas do Evangelho. Sim, então, sinagoga de Satanás, sinagoga onde se reuniam lá para adorar a Deus da forma deles, e Satanás porque eles eram opostos, eram os que se opunham à pregação do Evangelho. Então, você tendo entendimento do que significa diabo e do que significa Satanás, você sabe, porque ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Então, o dragão e serpente é o diabo. Satanás e o acorrentou por 1000 anos. Pronto, foi isso, foi uma parábola, usando os 1000 anos, usando o escrito de Davi no livro de Salmos. Pedro se utilizou. Então, nada mais, nada menos, isso daqui foi só uma comparação, para que ele pudesse, aí se você ler o contexto, para você ver, para ele dar sentido ao contexto, ao juízo de Deus, à vingança de Deus, que era a grande Babilônia, que era o templo que foi derrubado, foi destruído, foi aniquilado. O templo, ela tinha virado o quê? Uma casa de daimons, de demônios, uma casa imunda. O templo havia, os reis teriam se prostituído com a grande prostituta, a Babilônia, que era o quê? O templo que havia em Jerusalém. Então o livro do capítulo 1 ao capítulo 22 é cheio disso,
cheio de metáfora. Então esses mil anos aqui, esquece, isso daqui ele usou da mesma forma que Pedro usou, tirando de Salmos, de Salmos 84:10, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. E no capítulo 90, versículo 4, de fato 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Você entendeu? Então, o meu entendimento a respeito desses 1000 anos é isso, foi só uma parábola, foi só um linguajar. É a mesma coisa de você ver Isaías capítulo 14, versículo 12. Você coloca lá, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aí eles dizem assim, ó, tá vendo? Não, mas do céu caiu. O que caiu? Não, porque está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Ué, mas em Apocalipse capítulo 22, estrela da manhã era Jesus. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Que eu vou colocar na Almeida Corrigida Fiel. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como fosse... Tá entendendo? Lúcifer, portador de luz. Mas se você voltar aqui para cima no versículo 3, ou é 4, vamos ver aqui no versículo 3. Versículo 3 e 4. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir. 4. Então proferirás este provérbio contra quem? Contra quem? Contra o rei da Babilônia. E dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. E se você continuar, quer ver? Se você colocar na NVI, olha aqui como está esse texto 4, o versículo 4. Você zombará, ó, versículo 3 e 4. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação, da cruel escravidão que sobre você foi imposta. 4. Você zombará assim do rei da Babilônia. Você entendeu? Que não era de um ser espiritual do mal, não era nada. Se você ler o contexto, Isaías capítulo 14 inteiro, você vai ver que ali ele estava falando do homem, rei da Babilônia. Mas a religião, para aprisionar, para colocar medo, fala, tá vendo? Aqui prova, ó, aqui caiu. Eles pegam só o versículo 12. Eles não lêem o contexto. Mas se você subir um pouquinho, você vai ver que aqui ele estava falando a respeito do rei da Babilônia. Então, dá para acreditar no que um dito pastor, um bispo, um pregador, dá para acreditar? Não dá para acreditar. Porque quando você vem navegar na simplicidade da revelação do Cristo ressuscitado, você vê que eles são opostos, são Satanás. Esses que andam pregando por aí são Satanás. E é sinagoga, não é igreja. Porque a igreja é a reunião dos espíritos, dos filhos e eleitos de Deus, onde Cristo é o cabeça, onde não há pastor, não há superior, ninguém. São todos igual, todos no mesmo nível. Já nesses lugares que eles chamam de igreja, lá eles falam dízimo, batismo, tudo lei de Moisés. E os fariseus, os religiosos dos dias de Jesus se reuniam onde? Em sinagoga, para fazer a leitura, as práticas de Moisés. E nos dias de hoje eles se reúnem nesses lugares para fazer o quê? Não é para ensinar as práticas de Moisés? Então a igreja é a sinagoga? A sinagoga. E eles não estão sendo contra a sã doutrina? São Satanás. Então sinagoga de Satanás, naqueles dias existia, existe hoje e sempre existirá. Porque eles pegam o que Deus deu fim às leis de Moisés e fica aí, aplicando na vida das pessoas. Da mesma forma, os 1000 dias. São conversas, são dialetos deles. Eles tiraram do velho pacto para colocar lá, eles usaram uma comparação. Não é nada disso, não existe. Esses 1000 anos aí é uma fábula judaica. É uma historinha para boi dormir. Quem vive desses 1000 anos, quem espera esses 1000 anos, eles estão prestando um culto a Deus irracional. Para aqueles que entendem que os 1000 anos foi apenas um dialeto tirado dos escritos de Davi, eles prestam um culto racional a Deus, com inteligência, com a mente de Cristo. É isso que tem que ser. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Que a graça, a paz, o amor e a provisão do Pai esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E que tudo que você fizer, suas mãos venham a ser uma bênção no Pai. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau.